Olá, meus irmãos, graça e paz. É uma bênção estarmos novamente meditando na palavra de Deus juntos. Eu quero meditar com você no texto de Jeremias, capítulo 29, e quero pensar em alguns versículos desse capítulo com você, mas quero iniciar no versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, é com um grande perigo que nós nos deparamos com um texto desse. Porque é um texto que aparentemente indica que o Senhor está se voltando totalmente a realizar a vontade humana. E é assim que nós temos ouvido falar muitas vezes de versículos como esse. Mas eu quero pensar então nesse breve contexto. Essa é uma carta que Jeremias está escrevendo àqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Jeremias então, de Jerusalém, envia essa carta ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. O que acontece então é que esse cativeiro é um cativeiro que o Senhor deu ao povo porque eles haviam desviado o coração deles do Senhor. Eles não estavam fazendo como Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nos orienta a lei de Moisés, entregue ao povo de Deus, dizendo que nós deveríamos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o coração, de todo o nosso entendimento. O povo havia se desviado. O cativeiro, então, passou a ser uma realidade na vida do povo. E o que acontece é que, então, o Senhor manda Jeremias escrever essa carta ao povo, porque muitos profetas estavam surgindo no meio do povo, lá na Babilônia, prometendo diversas coisas, prometendo a brevidade do cativeiro, prometendo diversas questões, como se aquele cativeiro fosse passar de forma rápida, então que eles não dessem muita atenção à vida deles ali, ao que Deus estaria fazendo na vida deles ali. Mentirosos, homens que estavam anunciando coisas que Deus não estava anunciando ao seu povo. No verso 10, então, nós ouvimos o Senhor dizer: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Veja, Deus está mandando o povo dele a um lugar onde eles não queriam estar. Mas também Deus está dizendo ao seu povo que não vai ser curto esse tempo, que eles não devem estar nesse lugar preocupados em sair desse lugar, porque de fato 70 anos vão se passar até que se cumpra a vontade de Deus e ele possa trazer esse povo retornando para a sua cidade, para Jerusalém, para Judá. O fato é que nós, quando estamos no lugar onde nós não queremos estar, quando estamos vivendo situações em que nós não procuramos viver, mas certamente, se estivermos atentos àquilo que Deus está fazendo, nós poderemos ouvir a palavra do Senhor, dizendo: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Porque quando o Senhor diz que realizará, ou que dará a eles o fim que eles desejam, certamente, querido, ele não está falando aqui sobre vontades alheias dos seres humanos, do povo de Deus, vontade alheia desse povo que, sim, é o povo que estava desviado dele. Então, quando lemos um texto como esse, precisamos entender que quando o Senhor fala sobre paz, aqui nesse contexto, do versículo 11, mas que também falou sobre paz no versículo 7, sobre buscar a paz da cidade, orar a Deus pela paz dessa cidade, porque ela tendo paz, o povo dele também teria paz.
O Senhor está falando sobre um estado pleno de coisas, de uma justiça e de um equilíbrio, que Ele mesmo planejou e almejou para o seu povo viver aqui na terra, mas que só há condição de se viver essa paz, esse estado de coisas, quando nós estamos com o nosso coração, de fato, amando a Deus acima de todas as coisas. Quando nós não estamos construindo os nossos ídolos, quando nós não estamos vivendo a nossa vida para nós mesmos, mas vivendo a nossa vida para, de fato, aquilo que Deus nos chamou para vivermos, que é a adoração a Ele. E é por isso que Ele libertou o povo do Egito, para que o povo o adorasse. E só é possível adorar a Deus quando somos libertos de fato, mas libertos por esse próprio Deus. Então, quando nós olhamos o versículo 12, 13, o texto nos diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então veja, de certa forma o versículo 11 é um versículo que fala de um todo, mas no versículo 12 ele explica melhor qual o processo desse todo, o que é que vai acontecer. Então ele diz: vocês me invocarão, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Então observe que o que o Senhor está tratando é de fato da conversão do coração do seu povo. Enquanto então Deus está trazendo instrumentos de correção sobre o seu povo, Ele não tem pensamentos de mal, Ele tem pensamentos de paz. Ele corrige o seu povo, leva o seu povo a viver onde o povo não queria estar, para que o seu povo corrija o coração, para que então possa buscar a Ele de todo o coração, e não como antes estavam vivendo. Por isso, querido, eu quero pensar com você que muitos que estavam indo para o cativeiro eram pessoas que talvez estivessem tendo sua vida com Deus em fidelidade, mas por serem parte de um povo que estava na sua maioria em pecado, desviando-se do Senhor, do coração do Senhor, eles também experimentaram do cativeiro. E é difícil muitas vezes nós conseguirmos adorar a Deus e viver de acordo com aquilo que Deus nos chamou para viver, quando nós estamos num lugar onde nós não queríamos estar. Conviver com as pessoas que nós não queríamos conviver, trabalhar naquilo que nós gostaríamos de não trabalhar. Então nós vamos percebendo que muitas vezes o lugar vai se tornando o centro da nossa vida e não o Senhor. E o que o Senhor está dizendo para eles aqui, em outras palavras, é que provavelmente eles não teriam outra vida. Seria exatamente assim que eles viveriam e teriam que viver e aceitar isso. Vão viver 70 anos. Muitos não voltariam para Jerusalém. Muitos ali não conheceriam outro tipo de vida. Eles teriam que viver o resto da vida deles num lugar onde eles não queriam estar, trabalhando onde eles não queriam, convivendo com pessoas que eles não queriam conviver. Mas eles precisavam enxergar Deus trabalhando e fazendo aquilo que Ele estava querendo fazer na vida deles. De longe, aqui existe uma intenção de fazer uma comparação com o cativeiro babilônico, com esse período de quarentena que temos vivido. Mas de fato, querido, eu queria pensar aqui pelo menos duas coisas. É que é comum o fato de que muitos de nós não queríamos estar vivendo o que temos vivido nesse período. E eu quero lembrar você que todas as situações da vida Deus usa para tratar o nosso coração, para que vivamos como quem ama a Deus de fato acima de todas as coisas. Corrija seu coração, cuide dele, ame a Deus acima de tudo. E se você não estava vivendo assim, certamente esse período de quarentena é sim um instrumento de Deus para te corrigir. Mas se você já estava andando com o Senhor, se você já estava amando e vivendo para Ele, lembre-se, o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Ele nos chama para ampliar o nosso caminho com Ele, nosso amor a Ele. E Ele dará o fim que o povo de Deus tanto almeja, que é estar de fato na presença do Senhor, no lugar onde Deus separou para estarmos com Ele. Por isso, querido,
quando estamos vivendo num lugar onde nós não queríamos estar, é preciso que a gente se lembre que é possível andar com Deus, conhecer Deus, ouvir Deus, crescer com Deus, amar mais a Deus quando vivemos situações assim. Por isso, assim como o povo que foi levado ao cativeiro, que foi levado a um lugar onde não queriam estar, o Senhor diz a eles: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar todo o vosso coração. Eu queria que você lembrasse também, querido, hoje, que eu e você fomos chamados para encontrarmos ao Senhor, mas precisamos buscá-lo de todo o coração, com inteireza do nosso coração, para que, onde quer que estejamos, cresçamos com o Senhor. Deus abençoe você.